A Netflix está numa fase tão desastrosa no que diz respeito à produção e distribuição do seu conteúdo original, com o selo Originais Netflix, que quando um filme que é lançado na sexta ou na quarta-feira, que são os principais dias de lançamento de filme na plataforma, é mais ou menos bonzinho, quando é um pouco acima da média, a gente já elogia e a gente já agradece por não ter mais uma vez que ter assistido aquele monte de bomba que ela tem lançado semana após semana. E eu vou falar hoje de uma animação que também não é o forte da Netflix, apesar de vez em quando ela fazer boas compras de animações internacionais para exibir no seu catálogo. O filme sobre o qual eu vou falar hoje se chama A Fera do Mar, e ele é um filme divertido, ele é um filme que tem uma fotografia colorida, bonita, ele bebe demais, sim, na fonte dos filmes que o inspiraram, e o inspiraram é um termo bastante generoso, porque eu também poderia usar outro termo como filmes dos quais ele copiou alguns elementos. A qualidade técnica não chega nem aos pés da qualidade dos filmes da Pixar, por exemplo, e é claro que nesse vídeo aqui eu tô fazendo essa crítica para adultos. A criança não vai pensar nessas coisas, então antes de você vir comentar nos comentários, ai, mas você tá falando disso, daquilo, de fotografia, de não sei o que, mas é pra criança. Então, se é pra criança, não tem necessidade de assistir a uma crítica no YouTube. Em A Fera do Mar, a garotinha Maisie, vivida por Zaris Angel Hader, embarca escondida em um barco de caçadores de monstros marinhos. De lá, ela e um futuro capitão, voz de Carl Urban, serão lançados ao mar, terão de enfrentar e então se relacionar com uma daquelas criaturas e construirão uma amizade inesperada. Não vai demorar muito quando você começar a assistir ao filme para você começar a pegar as semelhanças com filmes como Moana, como Big Hero 6, que coincidentemente também foram dirigidos ou co-dirigidos pelo diretor desse filme aqui. Também vai lembrar outros filmes que não tem nada a ver, né? Tanto da Pixar quanto da DreamWorks, como Treinar Seu Dragão, por exemplo. Então não dá pra dizer que a história que A Fera do Mar tá contando é particularmente original ou que tenha elementos peculiares. Algo que eu gosto é a maneira como o filme lida com o conflito de gerações entre os dois personagens principais. Essa ideia de ter uma garotinha que se relaciona com um adulto grandalhão e que é um cara mais bruto e que vai se suavizar com o relacionamento com ela, tá virando um grande clichê, não só por esses filmes que eu já falei, também vários outros filmes que vão de Detona Ralph até mais lá atrás Monstros S.A., mas aqui essa questão do tempo é um fator que dá, eu não vou dizer um pouco de originalidade à história, mas pelo menos um ar, um sopro de vida própria, que é o fato de que a história se passa provavelmente entre o século XVIII e eu acredito ainda mais que seja no começo do século XIX. Então a cultura daquele lugar enxerga a caça aos monstros marinhos como uma guerra, não tem nem um conhecimento, porque se a gente pensar que entre o século XVIII e o século XIX, até a teoria da evolução ainda estava sendo gestada, a gente não tinha conhecimento nenhum sobre o papel de cada criatura, de cada besta, de cada animal na fauna do mundo, do planeta. Então eles enxergavam realmente como uma guerra, como se os monstros estivessem em guerra contra os humanos, e é isso que o personagem do Carl Urban acredita, e a relação dele com aquela menininha, que não é uma menininha daquele tempo. O que o filme faz é colocar uma menina que tem a cabeça dos dias de hoje, então ela tem uma cabeça bem ambiental, de proteção aos animais, que é anacrônico dentro da história, mas que é contemporâneo para o tempo no qual o filme está sendo lançado, e também passa uma mensagem legal para as crianças e também para os pais que vão assistir ao filme em 2022. De um ponto de vista visual, o filme busca um fotorrealismo que se quebra na questão da composição, do design das criaturas, que são mais cartunescas, que são mais borrachudas, mais coloridas, o que tira um pouco a verossimilhança delas, porque elas realmente têm uma textura muito mais de boneco, de brinquedo, do que de animais marinhos, de animais orgânicos. Aqui e ali tem alguma cena, algum plano que é mais deslumbrante visualmente, e acho que deslumbrante é um termo exagerado. Um ou outro plano que é mais esteticamente atraente, por exemplo, no primeiro encontro
encontro que os dois personagens principais têm com o Red, que é aquele monstro principal do filme. Eles estão no fundo do mar e aí tem o rosto aproximado daquela criatura e ele começa a se afastar e desaparecer assim à medida que ele vai pro fundo do mar, que é um plano muito bonito. Aliás, tem vários planos muito bonitos debaixo do mar, porque a direção e a direção de fotografia do filme, assim como a equipe técnica de efeitos visuais, tudo mais, os animadores conseguem utilizar a textura da água, às vezes meio turva, para criar cenas e imagens que são esteticamente mais belas, algo que perde um pouco dessa atratividade quando tá no sol, porque, como eu falei, é uma animação discreta, não é um trabalho muito sofisticado de criação de universo digital, mas funciona e de forma alguma fica devendo muito aos filmes que têm sido lançados hoje em dia. E eu realmente acredito que esse filme, por melhorzinho que ele seja, ele parece muito um filme lançado sob o selo originais Netflix, porque enquanto a Disney principalmente e a Pixar, claro, mas às vezes até a DreamWorks e outros estúdios acabam tentando copiar a fórmula da Disney, quando lançam uma animação, pelo menos em alguns aspectos, eles vão tentar fazer com que você não esqueça o filme. Por exemplo, tendo uma trilha sonora muito marcante, tendo pelo menos uma música que vai colar que nem chiclete na sua cabeça e que faz ser indicada a prêmios mais pra frente na temporada de premiações. Esse filme aqui, ele realmente não tem nenhuma grande música, ele não tem nenhum grande elemento que vai fazer você transformar esse filme em um dos seus filmes de animação favoritos. Não, é um filme esquecível, é um filme que você não vai lembrar por muito tempo, mas ele diverte enquanto você tá assistindo, e eu acho que é o que eu posso dizer, não tem muito mais do que isso. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, você gostou ou não gostou do filme. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram e também clica no sininho e em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. Um abraço, tchau!